King? Sim. O que você acha que ele fez durante o tempo da segregação social, não, racial nos Estados Unidos? O Martin Luther King, ele era um pastor, né? Então ele tinha já um trabalho dentro da comunidade dele e ele começa então a falar com as pessoas para conscientizar as pessoas que essa segregação não era legal, que eles não poderiam aceitar, que eles tinham direitos também, direito de ser tratado como ser humano. Então eu acho que o trabalho dele é incrível, por isso que até hoje ele é uma referência, principalmente quando a gente fala da luta antirracismo. Ele é muito bacana, eu gosto bastante. Acho que é um exemplo muito legal. Você acha que tipo, a influência do Martin Luther King foi consideravelmente muito boa quando ele conseguiu tirar a segregação racial lá nos Estados Unidos? Eu acho que foi, a influência dele acho que foi fundamental, mas infelizmente a gente vê que ainda ocorre, né? Mesmo com toda a luta, eu acho que mudar o pensamento e o hábito das pessoas é um processo. Então, às vezes demora mais tempo do que a gente espera. Mas com toda certeza ele foi muito importante para essa luta antirracista e é ainda até hoje. Certo. O que você achou quando o Martin Luther King foi assassinado por conspirações do governo? Sempre que a gente mexe em algo que está ali em vigor, que está na ordem, né, vai incomodar as pessoas, porque ninguém quer perder privilégio. Então, quando ele começa essa luta antirracista, ele vai desagradar muita gente que não queria perder, né, os privilégios ou a suposta superioridade que tinha. Então, infelizmente, ele foi uma das vítimas do racismo. Aí eu falo assim, infelizmente, porque depois dele, quantas outras, e até agora, recentemente, né, quantos casos, não só nos Estados Unidos, mas em outros lugares, inclusive aqui no Brasil. Então, significa, eu acho que ele ter sido assassinado significa que ele incomodou as pessoas, que ele fez as pessoas pensar e querendo, né, uma outra forma de organização da sociedade. E ele, por conta disso, ele acabou sendo assassinado. Como a prova viva do racismo, né, que ele estava correto na luta dele de querer acabar, né, com a segregação, tanto que ele acabou sendo vítima do que ele lutava contra, que era o racismo. Certo, obrigado. De nada. A outra. Bem, obrigada. O que você conhece Martin Luther King? Conheço sim. Eu curto essas Certo. coisas. O que você achou sobre a influência dele contra a segregação racial nos Estados Unidos? Acredito que a influência dele foi muito importante porque ele veio sempre brigando sobre essa questão da segregação racial nos Estados Unidos, porque é algo que vem de muito tempo e tinha que ter alguém com um nome forte para justamente estar atuando diretamente nessa questão de conseguir políticas públicas para que isso não houvesse mais. Então o nome dele foi muito importante, visto que até hoje ele é conhecido mundialmente, conhecido pela luta dele, pelo engajamento em relação a questões étnicas e raciais. Então o nome dele é muito importante nesse sentido aí. Certo. O que você acha sobre a morte de Martin Luther King? Eu acredito que a morte dele foi premeditada, né? Que muitas pessoas grandes eles tinham influência, né? E ele brigava diretamente com esses nomes grandes. Então, é como se fosse uma queima de arquivos. Então, a morte dele foi impactante por causa desse sentido aí, como se fosse queimar o arquivo, que era justamente que ele brigava com essas pessoas grandes, que era justamente para não ter essa segregação racial. Então, esses grandes que eram da política pegaram ele e deram um fim na vida dele justamente porque ele brigava contra isso. Certo, obrigado pela... Imagina. Ok, qual foi sua opinião sobre a morte de Martin Luther King? Acho que foi um jeito muito ruim de morrer, né? No meio da luta e, de certa forma, sendo traído, deixa as coisas ainda mais tristes, pesadas e para alguém tão importante. Então acho que uma morte triste. Claro, claro.
Bom, obrigado por sua cooperação. Obrigado. Um ativista importante que lutou pelos direitos negros e contra a discriminação racial nos Estados Unidos e com isso se tornou um dos líderes mais importantes dos movimentos dos direitos civis dos negros em terras americanas. Martin Luther King nasceu em Atlanta, na cidade de Zerosa, nos Estados Unidos, no dia 15 de janeiro de 1929 e, em 1951, se formou em teologia na Universidade de Boston e estava ciente com a segregação social e racial em seu país, em específico nos estados do sul dos Estados Unidos. Em 1955, Martin Luther King deu início a uma luta pelos direitos negros norte-americanos com métodos pacíficos e diplomáticos, e um dos seus protestos foi sobre a segregação social e racial nos ônibus, que havia acontecido com uma costureira negra que foi detida multada por estar ocupando um assento para pessoas brancas. E depois disso, a organização política feminina fez uma ação de boicote aos ônibus e juntou ao Martin Luther King no protesto fez milhares de pessoas negras trabalhadoras dando a um preso andar por quilômetros e dar um prejuízo às empresas de transporte público, que esse protesto durou 382 dias e só havia terminado com a Suprema Corte americana abolir a segregação racial nos ônibus. Tivemos muitas representatividade de pessoas negras no ramo artístico, como o Sabotage, que com seu rap trouxe críticas sociais e políticas. Em suas letras de músicas, nas obras literárias temos Torturado, que fala da luta dos direitos dos trabalhadores, cultura e herança africana. Fome, seca e muitos outros temas. Também Olhos de Água, que aborda a história de personagens negras silenciadas pelo racismo e preconceitos por questões de gêneros. Para finalizar, a Kika Carvalho, que é artista plástica, que fez retrato de mulheres, ela faz, na verdade, negras e cultura e matriz africana, tendo o azul como cor predominante. Liderança é empoderamento de pessoas negras na política. Barack Obama, de 2008, o democrata vence as prévias contra a senadora Hillary Clinton nas eleições de novembro e conquista o posto de 44 presidente do país. Nelson Mandela, em 1994, é o advogado e rebelde, ex-presidente da África do Sul, considerado o mais importante líder da África Negra, ganhando o Prêmio Nobel da Paz de 1993 antes de se tornar governante. Dandara foi uma guerreira negra brasileira, esposa de Zumbi dos Palmares, que lutou contra a escravidão no período colonial. Sua história e legado inspiram as próximas gerações de personalidades negras a levantar questões sobre igualdade, justiça e representatividade. A luta de Dandara e de outras figuras históricas negras servem como exemplo e inspiração para que as outras próximas gerações continuem a buscar equidade, respeito e reconhecimento, contribuindo para uma sociedade mais inclusiva e igualitária. Então, desse modo, através das personalidades negras mencionadas, aprendemos sobre a luta pela igualdade, justiça e representatividade. Suas histórias nos ensinam a importância de persistir na busca por equidade, respeito e adversidades. A emoção que isso nos causa é de inspiração e admiração, ao ver como essas figuras históricas enfrentaram desafios e contribuíram para uma sociedade mais inclusiva e igualitária. Suas ações e legados continuam a influenciar as próximas gerações, incentivando-as a levantar questões importantes e a lutar por um mundo mais justo para todos. E é isso, esse foi o nosso vídeo.